Então, a aula a partir de agora começa a ser gravada. A gente não está podendo disponibilizar link de aula para vocês, tá bem? Mas eu tenho o canal do YouTube e eu deixo as minhas aulas gravadas no meu canal. Então, caso vocês queiram, tem que me seguir. Tem pessoas que já me seguem lá no YouTube, é a professora doutora Laura Domiciano, tá bem? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Através das veias pulmonares. Então, esse sangue entra no átrio esquerdo. Quando enche o átrio esquerdo, abre-se a válvula bicúspide ou mitral e enche o ventrículo esquerdo. Quando enche esse ventrículo esquerdo, ele manda o sangue através das válvulas semilunares da aorta para todo o restante do corpo, tá? E assim, então, o nosso corpo recebe o sangue oxigenado. E, obviamente, né, rico em nutrientes, ok? Então, é esse o papel do nosso coração, bombear sangue. Para isso precisa ter uma pressão, né? A pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Então, a nossa pressão normal, né? Ela é dita 12/8. Uma pressão hipertensão, uma pressão alta, ela está em média 14 ou mais por 9, né? Então, quando a gente tem o que é essa pressão alta? É a força com que o sangue está batendo nas paredes das artérias, tá bem? Uma pessoa hipertensa é uma pessoa que 90% é herdado geneticamente, é uma pessoa que tem hábitos alimentares de comer muito sal, de ter uma vida provavelmente com bebidas alcoólicas, sedentária, talvez diabética, né? A hipertensão pode levar a diabetes, ou a diabetes pode também trazer a hipertensão para a pessoa. É uma pessoa com hábitos alimentares que precisam ser mudados. Se esses hábitos não forem mudados, a pessoa pode ter uma isquemia, né? Um acidente vascular encefálico, tá? Então, ou um infarto. Então, ela precisa rapidamente mudar toda a sua rotina de vida para que ela não tenha complicações, tá bem? Quando o sangue passa ali pela aorta, a aorta ela tem um sistema chamado baroreceptor de pressão. Ele detecta o sangue passando ali, a pressão com que ele está. Então, se a pessoa estiver hipertensa, ele faz a detecção. Já uma pessoa que tem hipotensão, a pressão baixa, em média 9/6, por aí, assim, é uma pessoa que ela vai ter enjoo, tontura, dor de cabeça, pode desmaiar. É uma pessoa que fica em jejum por muito tempo, tipo jejum intermitente, né? Jejum prolongado. É uma pessoa que não, que também tem uma rotina diferente, tá? Uma rotina que não é a mais adequada para se viver. No Brasil, gestantes, coisa de país subdesenvolvido, tá? Por conta de alimentação industrializada, que a gente chama de processadas, né? Excesso de tempero industrializado. Vocês querem ver alguma coisa que faz mal para a nossa saúde? É usar esses temperos que vêm de indústria, caldo quinoa, sazon. Isso é uma coisa que tem que ser abolida da vida de um indivíduo. A gente não pode se utilizar disso. É por isso, então, quando a gente vai em restaurante comer, a gente fala, ai, vontade, nossa, comer uma comidinha caseira lá no restaurante. Isso é papo furado. Comida caseira é aquela comida que a gente come em casa, né? Por quê? Porque quando a gente vai num restaurante,
Reparem que o sabor é maravilhoso, mas a gente sai de lá, depois a gente fica meio que empantuchado, querendo não comer mais nada o restante do dia, talvez quer comer só no dia seguinte. Por quê? Por conta da quantidade de processados e de temperos industrializados que eles usam, exatamente para dar sabor à comida. Exatamente por quê? Porque dá sabor, a gente vai comer mais, a gente vai querer voltar mais, entendeu? Só que não tem nada de caseiro nessa alimentação. E elas vão entupindo as paredes das nossas artérias, fazendo então que a gente futuramente venha a ter uma hipertensão, tá? A hipertensão é tratada. Oi, pode falar. Professora, boa noite, tudo bem? Tudo? Eu já trabalhei num restaurante onde a galera usava bastante salito para encher, né? Uhum. Porque daí as pessoas no self-service elas tiravam um tanto e já enchia. Então eles faziam tudo com salito. Uhum. Só que eu não entendo, né, a pessoa encher, porque o ideal ali é que ela se coma cada vez mais, né? Eu também não vejo a lógica, porque eles falam que eles usam salito pra pessoa encher. Aí eu falo, mas por quê? Eles falam que daí a pessoa não repete, porque, tipo, dá uma satisfação maior de, tipo, parece que tá com a barriga cheia. Mas é o salito. Mas eu não entendia direito se é real isso ou se é um mito de cozinhas. Não, é real, é real. A maioria dos restaurantes colocam isso, mais que eu saiba, para ter um sabor melhor, para que a pessoa goste, né, daquele gosto, então, do alimento. Aí, por exemplo, que nem comidas gordurosas, elas são maravilhosas, né? Então, traz um gosto bom. Quer um exemplo? McDonald's, que todos nós. Não tem como a gente falar que não gosta de McDonald's, vamos falar sério, né? A gente evita, porque a gente sabe que é uma comida processada, mas o sabor que tem ali faz com que a gente queira comer mais e mais e mais. E isso leva, obviamente, à obesidade, tá? Bom, enfim, onde que eu estava? Falei para vocês que o Brasil, né, é um país que uma mulher que está grávida e tem eclâmpsia, né, hipertensão, o maior índice de mortes na gravidez é a hipertensão, que a gente chama de eclâmpsia, tá? Por que que isso acontece? Maus hábitos alimentares ali durante a gravidez. Então, quando uma mulher está grávida, ela precisa mais ainda tomar conta da sua alimentação, tá bem? Ela não pode ficar se utilizando de alimentos. Professora, Não. Oi, Igor, pode falar. é, vamos supor, uma mulher grávida chega no PS apresentando pressão alta, é, a gente vai ter que esperar abaixar a pressão dela para poder fazer algum procedimento com ela? Sim, mas aí não é que vai precisar esperar baixar a pressão. É, lógico que vai se chamar o médico, ele vai saber como proceder, tá? Provavelmente, porque assim, não é um tratamento à base de fármaco para uma mulher grávida tratar a hipertensão, não é a base de fármaco, é a base de mudanças alimentares, mas numa situação em que ela está correndo risco de vida, provavelmente o médico vai entrar com algum medicamento que não interfira na criança, senão a mãe morre, tá? Entendi. Que eu estava falando. Então, assim, tudo isso, a hipertensão, ela é tratável, né? A base de quê? A base de remédio. Não estou falando da grávida agora, a base de remédio. Mas adianta ficar à base de remédio? Não, porque vai chegar um momento que vai dar defeito, né? Então, o colesterol tem que estar sempre controlado, não pode ter um colesterol alto. O que combate um colesterol alto? Por exemplo, eu, geneticamente falando, eu produzo colesterol ruim, a minha genética produz, tá? Como que eu combato isso? Com o HDL, colesterol bom. Através de que eu tenho esse colesterol bom? Comendo alimentos saudáveis, tá? Se eu não consigo combater o HDL, Professora, abafou o som.
Agora, Aí agora voltou ao normal. hoje tá o Brasil inteirinho, tá? Com o Zoom com defeito. Então pode ser que vocês não me ouçam, aí, por favor me avisem, tá bem? Então tem vários links que não estão funcionando hoje também, porque o Zoom tá desde ontem com defeito, tá bom? Bom, enfim. Alguma pergunta do que eu tô falando? Não, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Tá baixo o volume. Isabela, acho que eu já respondi, né? Sintomas de uma pressão baixa, eu acho que eu já respondi. A pessoa ficar com tontura. Acho que eu já falei, né? Camila, o sintoma da pressão baixa nem sempre é o mesmo que a alta, nem sempre, tá? A pressão baixa a pessoa vai ficar muito mole e ela fica sem energia, sem forças. E é por isso que ela é levada a um desmaio. Ela vai ficar também suando muito frio. Já uma pressão alta, a pessoa ela vai sentir a nuca como se fosse assim, muita dor, assim, formigando, a cabeça vai ficar ruim, com muita tontura também, né? E ela tem sensação de mal-estar, de vômito. É por isso, assim, alguns sintomas realmente eles são iguais. É por isso, Camila, que não tem como, né? Por exemplo, tô com tontura, vai lá e coloca sal na boca da pessoa. Não, pode ser que ela esteja com hipertensa. E se ela tiver hipertensa e você colocar sal, você vai piorar a situação dela. Então é por isso que antes da gente fazer qualquer procedimento, a gente tem que aferir a pressão do indivíduo para saber o que realmente está acontecendo, tá bem? E aí a primeira coisa, você se alimentou, né? Essa pergunta. O que você comeu? Que horas você comeu? Então, e às vezes só de você olhar para a pessoa, se ela é obesa, então a probabilidade dela ser hipertensa é muito maior do que ela estar com pressão baixa, tá? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, que alguém tá falando que tá travado aqui. Sim, Ok, dá pra ver sim. tá bom. Então, é isso, tá? Acho que eu respondi aqui para todo mundo. Professora, deixa eu fazer Dani? isso. Quem tem. Tá me ouvindo? Tô. Quem tem pressão alta, vamos supor no caso do meu pai, ele toma uma série de medicamentos para pressão alta, certo? E ele tá acima do peso. E agora ele foi no nutricionista e tá fazendo um plano alimentar que ele já chegou a perder acho que até 8 quilos, mas e tá indo bem. Então, se ele chegar num peso com estilo de vida saudável, ele consegue algum dia tirar esses remédios para hipertensão? Sim, consegue. Ai, que ótimo. Quantos anos ele tem, Dani? Ele tem 57. É jovem. Consegue sim. Mas Porque ele tava com um monte de problema de saúde devido ao peso. Uhum, sim. Ele não chegou a ter diabetes, não, né? Tem. Ah, é complicado. Tem. Então, Tem, sim. provavelmente, ele vai ter que tomar remédio para hipertensão sempre, viu? Porque ele já adquiriu diabetes. Por causa da diabetes, né? É. Tá. Obrigada. Imagina, é complicado, né? Esses pais são muito teimosos. Mas é bom que vocês já vejam isso como exemplo, viu, gente? Porque quando a gente é jovem, a gente realmente dá risada dessas coisas, a gente brinca com isso. Mas quando, por exemplo, a Dani que está vendo isso na pele com o pai, não é brincadeira. Não adianta a gente querer assim, ó, 2 mais 2 é igual a 4, não é? Então, vocês reparem que desde a semana passada eu estou falando o tempo todo em obeso,
maus hábitos alimentares, vida sedentária. Por quê? Porque tudo isso, com certeza, vai nos levar a um quadro patológico. Né? Quando eu falo assim, quando eu vou falar de pulmão, por exemplo, eu falo muito do fumante, né? E aí, se eu estou na sala de aula, tem sempre aqueles alunos lá, escondidinho, que eu vejo fumando no corredor, lá fora, né? Que um olha para a cara do outro. Por quê? Porque, gente, uma pessoa que fuma, com certeza, ela vai adquirir um câncer se ela não morrer de alguma coisa antes dela adquirir o câncer. Então, olha que situação dura, triste. Então, a gente tem que se livrar desses maus hábitos alimentares, tá? Deixa eu ver aqui, Camila. Professora, se uma pessoa é magra e tem pressão baixa, ela engorda, pode ter pressão alta? Sim, pode. Tá? É assim, mas não é uma pessoa muito magra e uma pessoa muito gorda, ambas são desnutridas, tá? Então, não adianta, eu adoraria ser magra, entende? Muito magra, né? Já fui, mas com o passar do tempo, que o metabolismo vai ficando desacelerado, por mais que a gente se cuide, as coisas vão ficando muito diferentes na vida da gente. Então, assim, não é a balança, é o que você põe no seu prato. Isso é o que vai ditar a tua saúde, tá? Como eu estava dizendo para vocês, eu geneticamente sou tendenciosa a colesterol ruim, mas o meu HDL, que é o bom, ele é alto. Então ele acaba compensando o ruim. Por quê? Porque o que eu ponho no meu prato é exatamente para não permitir com que eu adquira uma doença cardiovascular. Porque se a gente não cuidar da nossa vida, Professora, só um minutinho, assim como a nossa saúde, a gente vai adquirir um problema cardiovascular, do que eu tô falando hoje, tá? Fala, pode falar. professora, uma pessoa com pressão baixa, estresse nervoso, pode fazer a pressão dessa pessoa começar a ter pressão alta? Também pode. Uma pessoa estressada, ela não vai ter pressão baixa, tá? Mas a pressão alta, ela pode vir de uma vida assim de alto índice de cortisol. Quando a gente fica muito estressado, muito nervoso, a gente libera um hormônio chamado cortisol. E esse cortisol, com o tempo, ele vai nos apodrecendo, ele vai nos deixando doente. Então, ela pode sim adquirir hipertensão. Tá? Bom, qualquer coisa que vocês me chamam, eu vou começar a projetar esses slides aqui, que é... Então, o que eu falei até agora é tudo o que estava para eu finalizar dos slides, que não estou conseguindo colocar aqui na tela para vocês, mas eu falei todos os slides na minha cabeça, tá, gente? Então, a última parte que faltava eu falar lá era de hipertensão e dos barioreceptores que eu falei para vocês, que fica ali na artéria aorta, tá bom? Então, falei para vocês a diferença entre hiper e hipotensão, então acho que está tudo certo, tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar de sangue, tá bem? Então, a gente falou de coração, circulação, e agora a gente vai falar de sangue, tá? Bom, então, para a gente falar de sangue, né? Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Desculpa, gente, já volto. Pronto, agora fica mais fácil para eu ver. Bom, então, um pouquinho de história para vocês, tá? Então, nós temos 4 tipos sanguíneos: o A, o B, o O e o AB. Então, as pessoas, só para vocês relembrarem, né? Não é correto a gente falar assim, mas didaticamente, numa aula, para vocês aprenderem, eu vou falar. Antigamente, se falava assim, que o tipo O era o doador universal e o tipo AB era o receptor universal. Hoje isso não é mais correto, não é mais prudente a gente falar dessa forma. Porém,
Esse tipo O, de fato, ele pode doar para todos. Não estou falando de RH agora, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. A gente, inclusive, vai fazer exercício sobre isso. O tipo O é o tipo de sangue que pode doar para os outros sangue. Porém, ele só pode receber dele mesmo, né? Por quê? Porque o tipo O é o tipo de sangue mais antigo que existe no nosso planeta. Tanto que ele é representado por duas letras II minúsculo, né? Que a gente chama de recessivo, geneticamente falando. Por quê? Porque a tendência dele desaparecer, né, um dia, é grande. O que faz as pessoas terem esse tipo de sangue O? O tipo de alimentação que elas tinham na época do Homem das Cavernas, tá? Na época, lá atrás, eles tinham uma alimentação à base de caça e de coleta. Então, eles caçavam animais para comer, né, carnívoros, e eles coletavam frutos, oleaginosas, sementes, castanhas, o que eles encontrassem, e eles comiam. Então, isso fez eles desenvolverem o tipo de sangue que é o O, tá? Então, por muito tempo se estudou em ortomolecular uma dieta alimentar, né? E através dessa dieta, então, se descobriu os tipos sanguíneos. Depois, quando o homem passa a ter uma vida de produção do seu próprio alimento, que é a agricultura, né? Então ele desenvolve através de alimentos como, por exemplo, o trigo, ele desenvolve um outro tipo de sangue, que é o A. Então, tipo A, né? Ele começa a domesticar os animais, ele deixa de ser nômade, né? Então ele começa a produzir em grande escala o seu alimento, tá? Depois, quando o homem passa a ter um transporte sobre rodas, carroça, cavalos, né? Então eles passam a trocar o alimento entre eles, né? De um lugar mais distante para o outro. Diferentes culturas vão se encontrando, né? E aí eles inserem muitos grãos na comida deles. Então eles passam a ter desenvolve-se um outro tipo de sangue, que é o B. E a vida moderna, a vida mais atual, a de hoje, as pessoas mais modernas, com toda a alimentação diferente que tem, elas desenvolvem um outro tipo de sangue, que é o tipo AB. Então, é por esse motivo que nós temos 4 tipos de sangue no planeta, tá? E aqui eu faço uma, uma reflexão junto com vocês em relação à doação de sangue. Então, pessoas que vão doar sangue e pessoas que vão receber o sangue, então, quando tem lá um enfermo que está recebendo sangue, ele não sabe de onde veio aquele sangue que está ali na bolsa para ele receber numa transfusão. E também não é interessante, ele não tem o menor interesse em saber se esse sangue veio de uma pessoa branca ou se veio de uma pessoa preta. O que eu quero dizer a vocês, o que eu quero que a gente reflita? Que o preconceito é coisa de gente que não estuda, é coisa de gente que não tem vontade de aprender sobre a cultura. Porque internamente, os nossos sangues, eles são iguais, eles não têm cor de pele, tá? Então, é uma forma também da gente combater o preconceito, tá bem? Então, lembrem-se disso que eu estou falando para vocês, para ajudar, né? Nesse combate ao ridículo preconceito que existe no planeta, tá bem? Bom, então aqui, opa, aqui, né, Bosini 2004 diz: o sangue é um líquido complexo no qual estão suspensos diversos tipos celulares. O que são esses tipos celulares? Desculpa, gente, mas essa hora me dá um sono da aula sentada que é um saco, viu? Não é maior que eu. Então, suas funções estão ligadas ao sistema circulatório. 43 pessoas bocejaram.
Gente, eu morro de sono. Dar aula sentada não é para mim. É complicado. Então, assim, quais os tipos o que tem ali no nosso sangue? O que a gente encontra no nosso sangue? Plaquetas, glóbulos brancos, tá? Então, são diferentes células que estão ali, tá bem? Só que o sangue, né, ele tem uma cor vermelha e ele é composto de glóbulos vermelhos também, né? Então, esse sangue, qual a função dele? Circular no nosso corpo. Tanto que é ele que mantém a gente aquecido. O que nos mantém aquecido? O sangue em constante movimento dentro de nós. Por que um cadáver fica gelado? Porque o sangue parou de correr nele, tá certo? Bom, então lá, quais as funções, né, desse sangue, desse líquido que circula dentro de nós? Primeiro, transporte. Segundo, regulação. Terceiro, proteção. Então, ele transporta o quê? Já vimos que ele vai trazer do pulmão oxigênio e vai levar do nosso corpo para fora, para o pulmão, o gás carbônico, né? Então, já vimos aqui, ó, duas funções, essas duas primeiras. Outra coisa, junto com o oxigênio, ele vai levar alimento, nutrientes para todas as células do nosso corpo, tá? Vai ajudar a manter a nossa temperatura térmica em equilíbrio. Então, ele carrega o calor e os resíduos para longe das células. Leva os hormônios. Então, isso aqui é uma aula que a gente vai ter no ano que vem, tá? Então, nosso sistema nervoso, ele dá como fala? Um estímulo para que os hormônios sejam produzidos pelas nossas glândulas. Aí elas caem na corrente sanguínea e aí o sangue se incumbe de levar os hormônios para todas as partes do nosso corpo, tá? Bom, regulação. Então, ele regula o pH do nosso sangue. O nosso sangue também é regulado, esse pH, né? Por meio de tampões. O que significa isso? É um ajuste que se faz para manter sempre a gente, assim, o que é esse pH? Nós temos no meio o normal, que é o 7, nós temos o ácido e a gente tem o alcalino. Se a gente entrar em acidose sanguínea ou alcalose sanguínea, a gente vai morrer. Então, esse pH, ele mantém constante a regulação do nosso sangue para ele estar sempre ali no 7, normalizado, 7,35, tá? Ajusta a temperatura, já falei para vocês, e nós precisamos ingerir água para a gente ter uma quantidade líquida ideal no nosso corpo, porque o sangue depende dessa água que a gente ingere também, tá? Terceira função, né? Proteção. Então, nós temos, por exemplo, as plaquetas que eu falei para vocês que estão na corrente sanguínea, que se a gente sofrer um corte, uma hemorragia, elas rapidamente vão trabalhar, a gente vai aprender isso nas próximas semanas, rapidamente elas trabalham para nos proteger, tá? Para que a gente pare de perder o sangue. Tá bem? E os glóbulos brancos, eles funcionam como um exército, né? Para proteger a gente contra qualquer corpo estranho que entre em nós. Então, eles vão agir para combater esse corpo estranho que entrou, tá bom? Então, características, né? Devido à hemoglobina, ele é vermelho, ele é viscoso, temperatura em média 38 graus, por isso que a nossa temperatura é 37 graus em média, né? pH de 7,35 a 7,45, é o que eu falei para vocês anteriormente do tampão, tá bem? Então, aqui nós temos uma média, né? Depende do peso, da altura, se é homem, se é mulher, uma média de 5 a 6 litros no corpo. E reparem aqui o pH do sangue que eu tinha falado para vocês. Acidose
e alcalose. Então, o nosso pH ideal, ele tá aqui, ó, entre 7,35 e 7,45, tá? Exemplo de acidose, diabetes, uso de álcool, excesso de exercício, mas excesso mesmo, tá? E doenças renais, que vai levar a uma acidose e, se não tratada, vai levar o indivíduo à morte, bem? Então, lá, constitui o nosso líquido corporal, de 100% dele, da circulação, 45% é sangue, tá? 55% é plasma. Então, dentro desses 45%, o que a gente encontra? As hemácias, os leucócitos e as plaquetas, tá? Hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, é a mesma coisa, tem 3 nomes diferentes, não me pergunte por quê. Leucócitos são os glóbulos brancos, células de defesa, e as plaquetas são as células que vão nos proteger de hemorragia, contra hemorragia, tá? Que vai coagular o sangue, para que a gente não pare de perder sangue, né? Aí, o plasma, como eu acabei de falar para vocês, 55% da parte líquida é plasma, essa parte esbranquiçada aqui, né? E essa parte esbranquiçada, 90% dela é água, onde a gente vai ter, olha, 1% de substâncias inorgânicas, elementos vitamínicos, proteínas e substâncias não proteicas, tá? Resíduos de metabolismo e hormônios. Então, outra coisa que a gente encontra aqui nesse plasma, albumina, lipoproteína, fibrinogênio e gama-globulina. Então, a gama-globulina são os anticorpos. A albumina é o nosso fígado que produz essa albumina, tá bem? E aí faz a manutenção, né, da pressão osmótica do sangue. Se nós tivermos falta de albumina, a gente pode começar a ter edema no corpo. Aonde eu encontro a albumina? É produzida no fígado, né? Mas onde eu encontro a albumina para comer? Principalmente na clara do ovo, tá? A clara do ovo ela é riquíssima em albumina, tá bem? Esqueci de falar. O fibrinogênio e a protrombina, elas vão trabalhar junto com as plaquetas, tá? A gente vai estudar isso daqui e aí vocês vão entender o papel delas, que vão ajudar na coagulação do sangue. Então, quanto aos glóbulos vermelhos, né? Função, já estamos carecas de saber que a função é levar oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo e trazer para fora do nosso corpo resíduos e gás carbônico, para manter sempre a gente em homeostase e equilíbrio, né? E manter também a nossa temperatura corporal, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de hemácia normal, ela parece uma bolachinha fofinha, né? E ela tem a capacidade de diminuir de tamanho para ela passar por qualquer calibre dos nossos vasos sanguíneos. Então, nossas extremidades são as que mais gelam, né? Pé e mão. Por quê? Porque o calibre dos vasos dessas nossas extremidades, ele é muito fino. Mais fino, talvez, que um fio de cabelo, tá? E essas hemácias, elas têm a capacidade de diminuir de tamanho para passar nesses pequenos calibres. Então, é por isso que a gente tem dificuldade de circulação nas extremidades. É por isso que elas são mais geladas sempre, tá bem? O nosso sangue, ele vive entre 90 e 120 dias dentro de nós. Depois disso, ele vai morrer, tá? Vou falar disso já já. Então, algumas pessoas, elas já nascem com algumas patologias, tá? Por exemplo, uma hemácia em forma de foice, parece uma lua aqui, é uma pessoa que nasce com anemia falciforme. Esse tipo de hemácia, ela não tem a capacidade de mudar o seu tamanho para se modular para conseguir passar pelos calibres, tá certo? Então, quando isso acontece, como ela não muda o seu
o seu tamanho para passar nos calibres menores dos vasos, a pessoa que tem anemia falciforme, ela tem muita dor nas extremidades, porque o sangue não chega, tá certo? E ela também pode fazer uma vasooclusão, ou seja, temos lá um calibre, né? Ela não consegue diminuir o seu tamanho para ela passar, então ela obstrui a passagem, que a gente chama de vasooclusão, tá bem? Então, aqui, né? O número médio de glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, por milímetro cúbico é de 5 milhões, é muita coisa, né? Isso vai variar em função sexo, se é mulher ou se é homem, idade e altitude. Por que altitude, professor? Porque quando, por exemplo, Monte Everest, vamos para o Chile, né? A Tami ganhou na Mega Sena, ela vai pagar para a gente a conta e vai levar os 43 que estão, 44 que estão nessa sala, vai levar a gente lá para o Chile para a gente passear tudo na conta dela. Ô, benção. E a Ó, gente, se der certo, a gente vai, viu? então, você joga, tá? Mas eu jogo. Ah, então tá bom. Então, se você ficar milionária, 44 pessoas, gravado, testemunha, que você vai bancar a nossa viagem para o Chile, só pra gente Um terminar. avião, é um avião certinho. Amiga, você vai mesmo, viu? Não, pode deixar, gente. A gente pode ir para Machu Picchu também. Pra lá mesmo. Nossa! Pra gente estudar na prática essa aula. Combinado, galera? Primeira classe, por favor, viu? Tá bom, gente. Pode até roubar a bolachinha do avião. Cobra uma bosta. Leva, Ela já tá leva pedindo. a churrasqueira também para nós fazer um churrasco no avião. Ai, Tem não. que ser elétrica. Eu Não não quer nada, vou. né? Sabe? Paga o outro avião pra mim? Eu vou sozinho no outro avião, você paga? Tudo bem, você vai de jato. Porque já começou a pobreza aí, ó. Fazer churrasco. Já vê os farofeiros. Não farofa aí, não. Sou chique, pô. É champanhe só. Então, vamos lá. Não, então a gente precisa ter essa aula na prática, tá? Mas tem que ser lá em Machu Picchu. Lá no campus da Unip não vai rolar, certo? Não, pode ter certeza. Bom, então tá. Então tá, vamos lá na altitude. Deixa eu só ver se eu tenho um slide disso. Caraca, não tem. Que pena. Em algum lugar eu tenho esse slide. Então pense no seguinte, uma pessoa lá em Machu Picchu, por que aquelas pessoas, aqueles nativos, eles ficam mascando folha de coca? Cocaína. Por que eles ficam mascando aquela folha? Para eles terem energia, porque eles ficam muito cansados, né? Por quê? Porque eles moram numa região de altitude e aí eles têm que descer para eles trabalharem ali na parte urbana, porque eles perderam a floresta deles, né? Só que daí os donos das lojas onde eles têm que trabalhar deixam eles mascar essas folhas de coca para ver se eles arribam, porque eles começam a passar muito mal, tá? Mas e se nós, que estamos aqui embaixo, formos para a montanha? O que vai acontecer com a gente? Nós vamos nos sentir muito cansados. Por quê? Porque lá em cima o ar é rarefeito. O que é um ar rarefeito? Aqui embaixo, onde nós estamos, o ar é comprimido. Imagina o seguinte, eu tenho um oxigênio aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, tudo grudado no outro, para poder respirar. Quando eu vou em altitudes maiores, o ar rarefeito, eu vou ter um oxigênio aqui, o outro lá, ou seja, distantes. Eu tenho menos oxigênio. Então é por isso que se nós formos na nossa aula prática, nós vamos ficar muito cansados. E é por isso que o guia vai falar assim, quer mascar a folha de coca para você não se sentir mal? E lá não é proibido, porque faz parte da cultura. E não sei, né? De repente a gente vai querer mascar. Não sei o que vai acontecer também, nunca fui, tá bem? Então a gente precisa viver na pele. Tami, por favor, providencie essa mega aí, tá? As dilatações de pupila, a folha de coca vai se encarregar, né? Ritmos acelerados do coração também, mas a gente pode levar um auxiliar aí com um THC para fazer aí o equilíbrio da folha da coca, né? Tudo natural.
Fechou. Deixa eu ver quais são as perguntas aqui, gente. Que às vezes, se for fazer pergunta, fica dificultando minha vida. KKKKK. Eu vou mandar os slides, achei que era pergunta importante, né? Vou mandar os slides. Peraí, Vinícius, já falo com você. Necessário comprar livro de anatomia? Não, procura na internet, dá uma baixada aí, tá? Mas assim, pro resto da vida, se você tiver um livro bom de anatomia, às vezes você encontra no sebo, chama Sobota, são 2 volumes, é o melhor livro que tem e ele vai ser pro resto da tua vida. Então, se tiver condições, compra, tá? Esse Sobota, ele custa novo R$ 700, entendeu? Novo. Então, às vezes, consegue aí por uns 300, 400, vale muito a pena, tá? Mas não há necessidade, não, de vocês se apertarem se não tiver muita grana, tá bom? Bom, pergunta. Na hipotensão, a correlação com a taquicardia seria a compensação do sangue, sim, nos tecidos, enquanto que na hipertensão seria uma percepção de estar elevado, a frequência pela alta pressão, não meramente o taquicardia. Corretíssimo, Vinícius, é isso aí, perfeito. Deixa eu voltar aqui. Bom, então vocês entenderam o lance da altitude? E aí é o seguinte, para a gente ficar bem nesses locais, vou falar para vocês, jogadores de futebol, tá? A gente precisa ficar lá em cima no mínimo 17 dias. Com 17 dias, a nossa fisiologia vai ter tido tempo suficiente para aumentar a produção dos nossos glóbulos vermelhos e aí a gente conseguir ficar menos cansado e melhor e sem tontura e sem náusea lá na montanha. Então é por isso que quando tem jogo de futebol que deveria ser abolido, esse tipo de jogo de futebol na Bolívia, nessas partes altas, por que não é abolido? Política, dinheiro, cultura, né? Cultura de dinheiro. O que o técnico faz? Leva os jogadores com menos tempo possível para a proximidade do jogo. Então, se o jogo vai começar, sei lá, às 9 da noite, 7 horas eles sobem, tá? Para eles chegarem lá com uns 50 minutos faltando para o jogo, para eles trocarem de roupa, se preparar e entrar. Quanto menos tempo eles ficarem em cima, melhor eles vão atuar. É por isso, então, que muitas vezes a gente vê assim nossos ídolos. Eu não tenho ídolo mais, tá? O meu já aposentou. Nossos ídolos, né, lá jogando futebol, nessas altitudes, e aí fala assim, caraca, não tô acreditando, o goleiro tá fazendo besteira, o jogador tá fazendo besteira, ele não tá bem, parece. Não, ele não tá. Ele não consegue ter fôlego para ele correr tanto. E é por isso, então, que muitas vezes o jogo termina ou no 0-0 ou eles perdem. E aí eles vão ganhar aqui no Brasil, né, no retorno, porque é muito difícil para eles lá em cima atuarem normalmente. Então eles sentem sim, tá? Professora, então a saturação lá em cima seria abaixo de 93? Seria, porque é um ar rarefeito. Mas não chegando na base de 89. Dificilmente. Porque daí seria o oxigênio, que às vezes eles dão umas paradas para fazer dar uma bufada no oxigênio no jogo. Uhum. Então a saturação ficaria tipo no 90 mesmo na escala. Sim. Obrigada. Isso é a mesma coisa, acontece quando uma pessoa vai mergulhar. Então, altitudes, né, elevadas e baixas, muito abaixo do nível do mar, abaixo de 20 metros, também vai acontecer a mesma coisa. Então, aí a pessoa vai ter que usar o nitrox, né, e depois é toda uma parafernália, não sei se alguém aqui da sala mergulha, mas é toda uma parafernália, ela vai ter menos tempo de mergulho e quando ela voltar, ela não pode subir direto, ela tem que fazer paradas para ela ir trocando de dentro dela o nitrox que ela respirou por oxigênio. Quando ela chegar lá em cima, ela já tem que ter trocado tudo. Então, eles colocam, como fala, corda,
e eles amarram oxigênio a 20 metros, depois a 10 metros, depois a 5 metros. Então, a pessoa para nos 20 metros, respira oxigênio. Aí ela vai subir mais 5 metros, respirar mais oxigênio. Sobe mais 5, respira. Até quando ela chegar lá em cima, ela já está bem. Senão, o que vai acontecer? A gente chama de barotrauma. A circulação vai ficar cheia de bolhas, que essas bolhas podem levar a uma embolia pulmonar, tá? Então, assim, é tudo muito sério, né? Reparem que tudo que eu tô falando para vocês é tudo muito sério, porque realmente é o que dita a nossa continuidade de vida, né? De estar vivo ou não, toda a transformação fisiológica que isso gera no nosso corpo, tá Ô, ok? professora, Oi. então vamos assim, uma pessoa ansiosa que vai mergulhar, tem toda essa escala de 10, 5 metros para chegar, mas ela não faz isso, ela vai com tudo até lá em cima. Ela chegando lá, o que que ela vai ter? Ela vai ter um treco, vai sair sangue do nariz, vai ser direto trauma na cabeça ou outra coisa? Ó, tá, deixa eu só voltar uma coisinha. Uma pessoa iniciante de mergulho, ela vai lá, ela vai mergulhar 9, 10 metros, não tem problema nenhum. Ela está respirando oxigênio e ela pode subir tranquilamente. Uma pessoa que vai fazer um mergulho tipo em caverna, um mergulho em naufrágio, um mergulho de 40 metros, aí é essa pessoa que eu tô falando. Entendeu? Entendi, é como se tivesse que ter uma CNH para afundar lá embaixo. É isso mesmo, tá? Entendi. A gente faz um curso, né? E aí tem um curso básico, que é esse que você vai só no oxigênio. Tem um curso avançado, que daí você vai no nitrox. Ah, sim. Obrigada, professora. Nada. Tá na conta. Eu vou no meu jato particular. Bom, aqui, né? Acho que vocês estão vendo. Ah, eu achei aqui o que eu queria, caramba. Então, aqui nós temos um vaso sanguíneo, né? Aqui é a parede do vaso sanguíneo, e aqui está aberto para mostrar o que, que a circulação tem lá dentro. Então, olha, a gente tem plaquetas, a gente tem glóbulos brancos, que são células de defesa, a gente tem o glóbulo vermelho, tá? Então, tá tudo aqui dentro. Os glóbulos brancos, gente, quando, por exemplo, aqui, ó, que a gente tem uma corrente sanguínea, tá? Digamos que a pessoa, ela tá com excesso de gordura e essa gordura começa a estar aqui na circulação. Os glóbulos brancos, eles vão entender que a gordura não faz parte desse corpo. Então, eles vão atacar esses glóbulos, essa gordura. Quando eles atacam a gordura, eles não conseguem fazer nada com ela. Então, o que, que vai acontecer? Eles, glóbulos brancos, calcificam. Então, eles vão calcificando aqui, calcifica aqui, até ocorrer uma vasoclusão, tá? Então, também pode acontecer dessa forma um infarto, uma isquemia, tá? Por esse tipo de vasoclusão. Glóbulos brancos tentaram fagocitar as gorduras, calcificaram e endureceram aqui as artérias. Tá? A idade, a nossa idade, a velhice, causa um endurecimento das artérias naturalmente, tá? Infelizmente. Se eu tenho uma artéria endurecida, eu vou ser uma pessoa hipertensa. Aqui estava mostrando, né, a questão da pressão. Então, uma pessoa que vai fazer montanhismo, por exemplo, então olha como que está o ar aqui embaixo, oxigenado, né, essas bolinhas azuis, e aqui em cima, ó, rarefeito. Então, a pessoa começa a ter dificuldade para respirar porque ela puxa o oxigênio e ele não vem, tá? Na quantidade normal. Bom, aonde é produzido o glóbulo vermelho? Nos nossos ossos longos, tá? Então, por isso que fala na medula óssea. Aqui a gente tem a medula, né? E ela produz, então, o nosso sangue,
bem? Amanhã, pessoal da enfermagem, quinta-feira, pessoal da nutrição, a gente vai ter aula de ossos e a gente vai voltar a falar da produção de sangue, tá? Bom, então, nós temos para a produção aqui de sangue, né? A gente tem a variedade mieloide e a variedade linfóide. Para mostrar o quê? Que a nossa medula, ela produz o sangue. Esse sangue aqui, né, ele se divide em mieloide e linfóide. O mieloide, ele vai gerar o glóbulo vermelho, as plaquetas e as hemácias, tá? Um grupo de hemácias. E os linfóides, da linfa, né, dos linfonodos, ele vai gerar os linfócitos, tá bem? Que a gente tem, que é glóbulo branco também. Linfócito T, linfócito B, né? Então, tudo isso aqui a gente vai voltar a estudar, tá? Então, célula-tronco, que é a produtora de sangue. Onde está a célula-tronco? Nos ossos longos, tá? Ela vai produzir sangue mieloide ou linfóide. Os linfóides vão produzir os linfócitos T e B, e o mieloide vai produzir plaqueta, glóbulos brancos e sangue, eritrócito. Pergunta? Giovanni, quando uma pessoa recebe um transplante de medula óssea por alguma doença, ela pode mudar o tipo sanguíneo dela? Não. Quando ela recebe o transplante, já vai ter uma compatibilidade, tá? O que muda tipo sanguíneo é quando é um bebê, mas é outra história, que a gente vai estudar isso na eritroblastose fetal, faz parte da aula, tá? Professora, Oi. uma pessoa que que produz mais glóbulos brancos, ela pode ter também algum tipo de doença? Ou não? Só por ela É produzir? leucemia, não é? Não, é só por ela produzir mais? É isso, Igor? Isso, na contagem, em vez de ser a contagem certa, a contagem ser a mais do que os vermelhos. Então, aí a gente tem que verificar o que pode acontecer. Como alguém disse aí, ser uma leucemia? Pode ser uma leucemia, mas não tem como a gente afirmar, tá? Mas assim, pode ser que ela esteja com alguma infecção. Então, são várias situações. Leucemia, dependendo, tem que fazer exame para saber se é. Ou se pode ser simplesmente uma infecção, ela vai ter maior produção, tá? Então, é sim um quadro patológico, é. Entendi. Bom, aqui vou mostrar para vocês, né? Quando a gente fala em gênese dos glóbulos vermelhos, lembra da Bíblia, né? Gênese, quando surge, nascimento, tá? Produção. Então, como ocorre a produção de glóbulos vermelhos? Não sei se vocês sabem, se já estudaram isso, mas todas as nossas células, elas têm núcleo, tá? Exceto as células sanguíneas. Elas perdem o seu núcleo, elas não têm núcleo. Mais uma vez, é por isso então que a gente consegue fazer a doação de sangue, tá? Por quê? Porque não tem DNA, então não vai ter incompatibilidade. O que a gente precisa ver só se é o tipo sanguíneo correto, tá bem? A gente vai estudar isso aí, talvez hoje, se der tempo, tá? Deixa eu olhar aqui. Vocês vão querer uma pausa, né, gente? Eu vou dar a pausa para vocês em 5 minutos, tá? Bom, então aqui a gente começa, né? O estágio inicial, a célula começa a ser produzida aonde? Lá na medula óssea, né? E aí, quando ela está imatura, sendo produzida, ela ainda tem núcleo, tá bem? E aí ela vai mudar de estágio, né? Então, no segundo estágio aqui, o núcleo se degenera.
E aí a célula ela vai se transformar no que a gente chama de reticulócito. Aí quando ela perde o núcleo, ela pode sair da medula óssea. Ela sai da medula óssea, tá bem? E aí ela demora 2 dias para ficar madura. Quando ela fica madura, ela cai na corrente sanguínea e aí ela já começa a trabalhar, tá? E aí ela vai trabalhar, o que disse a vocês, entre 90 e 120 dias. Quando ela morre, como que ela morre? Como que é isso? O nosso fígado, o nosso baço, ele tem a capacidade, o sangue tem que passar por ele, né? Quando o baço recebe o sangue, os capilares dele são muito finos. Então, quando o sangue começa a ficar fraco, velho, ele não consegue passar por esses capilares. E aí, então, o baço aperta de tal maneira que ele se rompe. E aí ocorre a morte dessa célula. Quando ela morre, a gente vai ter a redução de glóbulos vermelhos dentro do nosso corpo. Quem detecta isso? O rim. Detectando isso, o rim manda uma informação para o cérebro e pede para o cérebro produzir, medula, produza mais sangue. Essa pessoa está com queda de sangue. Para quê? Para evitar a anemia, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido. Só ver uma coisa aqui. Pergunta. Camila, eu não sei que pergunta, porque eu já respondi todas as perguntas. Está falando da pressão, Camila? Eu já respondi. Depois você me fala o que é, tá? Bom, aqui, aqui mais uma vez mostrando para vocês, né, que então a célula sanguínea ela começa a ser produzida e ela tem núcleo. Depois, quando ela muda de fase, ela perde o seu núcleo e aí ela cai na corrente sanguínea, sai da medula óssea. Em 2 dias, ela amadurece, ela está pronta para uso e ela entra, então, na circulação, tá bem? Então, é isso que está mostrando aqui. Ela vai ficar dentro de nós mais ou menos 120 dias, tá? É isso que está mostrando aqui nesse gráfico, tá bem? E aqui, o que está mostrando nesse outro gráfico aqui? A hemoglobina, quando ela amadurece, ela perde o seu núcleo, por isso que está falando RNA. Então, ó, RNA decresceu, caiu, porque ela perdeu, e ela amadureceu e está pronto para uso, tá? Bom, vamos para o intervalo, que daqui 15 minutinhos a gente volta a falar. Excesso de glóbulo branco, Camila, faz a pergunta de novo, porque não está aqui, tá? Excesso de glóbulo branco. Não estou achando nada aqui, não. Eu acho que a pergunta não veio. Mas não faz um reservado, não, para todos. Um menino fez, professora. Pode falar. Você sabe o que é a pergunta? Não, ele só falou sobre o que acontece se a medula produzir muito glóbulo branco. Ah, tá. Acho que foi o Igor que perguntou. Tá. Então, a gente chega à conclusão que é um quadro patológico, tá? Mas tem várias situações. Uma situação gravíssima, leucemia. Uma situação que não é tão grave, uma inflamação, uma infecção, tá? Então, é por isso que vai ter maior produção. Então, daí a gente tem que ver o paciente, o que ele realmente tem através de exames ou anamnese, tá? Galera, 20h45, tá? Vão comer, tomar banho, fazer xixi, tomar água, tá? E eu espero vocês, tá? Daqui a pouco.